Mas lá isso já é uma coisa antiga. E no oeste dos Estados Unidos tem o quê? Terremotos, certo? Então, função dessa coisa, os arquitetos, na metade do século, já estavam estudando coisas para melhorar a situação de Londres e na Escócia, né? Na Europa já estava essa onda de se preocupar com essa visão mais ecológica, né? Porque na verdade é o seguinte, a ecologia tinha acabado de surgir, né? Esses conceitos de ecologia em 1800 e alguma coisa, não sei exatamente a data, né? Começou a se pensar na questão da ecologia. E a ecologia primeiro foi a ecologia geral do mundo, ela foi aplicada, né, ao estudo das espécies não humanas, não a espécie humana, mas para se entender o equilíbrio da biota, a parte viva do planeta. E se foi constatando que o ser humano não estava sendo considerado nesses estudos de biologia, né? Que passou a evoluir para uma coisa que se chama a biologia animal, que a gente chama de zoologia, e tinha o estudo da botânica, certo? Nessa época aí, né? No século XIX, foi um século assim, com o iluminismo, vai se começando a estudar essas coisas assim, os naturalistas começam a viajar, fazer expedições à América para conhecer o ecossistema da América, mas eles não chamavam de ecossistema, chamavam natureza, né? Então, aí chega um determinado momento, no início do século XX, onde se faz uma sistematização dos estudos. Surge a teoria dos sistemas, né? Então se faz a sistematização de tudo, né? Por exemplo, as plantas passam a ter uma classificação e os nomes, classificação zoológica também passa a existir, né? Primatas sendo os homens e os macacos e alguns outros gêneros. E começa a se criar classificações e, ao mesmo tempo, vai surgindo essa questão da biologia, do avanço, né? Desse avanço da ecologia. Na verdade, foi uma época que também teve muitas guerras, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, e o mundo teve uma reviravolta que fez com que se desenvolvesse muita tecnologia. As tecnologias foram se desenvolvendo. Aquela coisa, digamos, tradicional que existia, que já tinha 400 anos vivendo mais ou menos depois do modernismo, os homens viviam de uma forma mais ou menos idêntica. A evolução não estava super lenta, né? Mas aí vem essa primeira modificação muito grande na civilização e surge várias teorias políticas também, né? O comunismo e capitalismo, e com isso as teorias começaram a se proliferar. Na nossa área de trabalho, veja bem, desde os romanos, os egípcios, já existiam livros que tratavam da arquitetura e do urbanismo, certo? Então já existia uma metodologia, uma tecnologia para se fazer cidades, né? Desde aquelas cidades mais antigas que foram se formando. Então não é uma coisa que, digamos assim, quando chegou a época do século XX,
já estava mudando, né? Mudando muito. Até o entendimento social, a sociedade estava mudando a compreensão de si própria. E as formas de governo e as formas de gestão também estavam sendo mudadas, certo? E vocês podem ver que países como os Estados Unidos, os estadunidenses saíram do reino, uma situação de reino, né, que eles viviam na Inglaterra, foram para a América, e na América eles criaram um tipo de governo que era totalmente diferente do governo da Grã-Bretanha, certo? No Brasil não houve essa modificação total, e foi muito depois que aconteceu, né? Porque veio o filho do rei, né, Dom João VI, vieram para o Brasil por brigas e riscos de perder o trono em decorrência de guerras com parentes, que eram franceses. Eles vieram para o Brasil, vieram sob como é que se diz? Sob a cobertura militar da Inglaterra. E por isso, ao chegarem aqui, a cidade de Salvador, teve uma área da cidade de Salvador que foi praticamente doada para os ingleses. E foi ali aquela região do Campo Grande até o cemitério dos ingleses. Sabe onde é o cemitério dos ingleses? Na ladeira da Barra? Então, aquela área ali, o rei permitiu que esses, como é que se diz? Que esse pessoal que veio, né? Esses colonos que vieram, ali foi a primeira grande migração da família real, mas também houve uma colonização inglesa que chegou junto com o nosso Dom João VI, certo? Então, aqui no Brasil, houve uma grande influência, aqui na Bahia, houve uma grande influência inglesa. E no Rio de Janeiro, uma grande influência francesa por causa de uma das princesas, que era francesa, posteriormente, né? A esposa de Dom Pedro II, foi? Não, Dom Pedro I. Dom Pedro I. Então, acho que ela era austríaca, né? Ela era austríaca. Então, veja, essa austríaca, ela trouxe uma missão científica. E esse povo da Europa veio debulhar o nosso país, que até então era só tido como uma colônia que só dava trabalho e despesa para Portugal. E nós tivemos um pouco de sorte, porque quando chegou um determinado momento, o próprio filho do rei resolve independentizar o Brasil de Portugal, né? E aí a gente, enquanto os Estados Unidos já tinham se independentizado mais de 70 anos antes, e vários outros países da América do Sul também já tinham sido independentizados, o Brasil foi um dos últimos que lutou pela independência. Por que ele lutou? Porque, em primeiro lugar, houve essa questão do Ipiranga, mas, na verdade, a nossa cidade, a influência portuguesa era muito grande. Então, foi aí que foi mais difícil a gente se livrar dos portugueses e teve que ter toda uma população convencida da importância como é que se diz, da independência e lutar pela independência. Porém, os padrões de urbanização que nós tivemos aqui, eles decorrem desses padrões, dessa influência, né, cultural que veio decorrente desses países aí do leste europeu, ou do leste não,
europeu, certo? Então, a nossa urbanização, ela foi feita por os portugueses, né? A parte inicial, a cidade antiga, o centro histórico da gente, mas quando chega, após isso, vem a influência, veio a influência francesa, os franceses ocuparam a Bahia também, e depois a influência inglesa, certo? E a influência inglesa não ficou somente aí, porque é o seguinte, quando Mário Leal Ferreira veio trabalhar aqui, ele tinha feito curso, era lá na Inglaterra, Teresa também fez curso na Inglaterra, fez mestrado na Inglaterra, então a Inglaterra continua tendo assim, grande, como é que se diz, influência no pensamento baiano, entendeu? E não foi somente na cidade de Salvador, não, porque na época só tinha os estudos urbanísticos nessa região. Só no século XX é que começa a surgir, dentro dos Estados Unidos, pensadores, mas também sob a influência britânica, porque vieram da Escócia, na época da Segunda Guerra, vieram da Escócia muitas pessoas, principalmente judeus, fugidos para o Canadá e para os Estados Unidos, certo? E são essas pessoas que vieram, eu acho que esse Ian McHugh, ele é escocês, certo? E ainda quando eu fiz o meu curso de pós-graduação no Rio de Janeiro, fui aluna de um escocês também, que a Escócia tem um grande desenvolvimento em universidades, estudos urbanísticos, etc. E tem essa tradição, porque ela não foi totalmente destruída na guerra. A guerra, vários países foram bastante destruídos. A Bélgica, a Alemanha foi arrasada, a França, e os países que foram mais arrasados, eles ou os seus intelectuais tinham migrado para os Estados Unidos ou para o Brasil, a maioria, né? Então, isso foi importante, eu estou falando isso porque no livro de McHugh ele também fala sobre isso, sabe? Eu tive a oportunidade de ler, eles só faz análise em relação ao Brasil, né? Essa coisa que eu estou falando da influência inglesa na Bahia, por exemplo, eu não li lá no livro de McHugh, mas sim uma tese que eu orientei, que a gente fez várias pesquisas, a professora Dana de Cardoso, porque a gente não inventa nada, a gente vai pegando o que as outras pessoas estudaram e vai tentando entender o presente à luz das coisas que aconteceram no passado. Sempre é assim, né? A gente agora eu vou tentar transmitir para vocês a minha observação própria, que foi justamente o que eu presenciei nos meus 60 anos de profissão, certo? Quando eu estudei arquitetura, a cidade era desse tamanho. Salvador era muito pequena ainda, na década de 60. Ela teve um boom de população muito grande em um curto espaço de tempo. Dos anos 60 para os anos 90, Salvador teve uma subida vertiginosa de população. Agora estabilizou e está um pouco até descendo em 2020, tá? Mas, justamente, devido a este boom imobiliário, ou esse boom populacional, ocorreu um fato muito... Por que razão teve isso, né? Então, vamos dizer, em primeiro lugar, houve uma política nacional que foi a criação das áreas metropolitanas e investimentos públicos nessas áreas metropolitanas, principalmente de cunho industrial, que não existia
Salvador não tinha indústria, quase nada, só tinha umas poucas indústrias na Cidade Baixa, que poluíam bastante a Península Itapajubá, certo? E de alguma forma atraíram a formação de populações de baixa renda numa região de Itapajipe chamada de Alagados, certo? E essa região era foi se densificando, e a qualidade de vida nessas palafitas era terrivelmente ruim. Eu estudei o meu ginásio no Colégio João Florencio Campos, que fica na Península de Itapajipe, próximo dessa região que eram os alagados. Inclusive tinha colegas que moravam nos alagados. Era uma escola pública, tinha alguns colegas que moravam nos alagados. A minha cunhada ensinou nos alagados, as escolas dos alagados. Os alagados, então, na década de 80, tiveram um projeto especial do governo que foi, tentou fazer o que estão fazendo hoje no Anetendê, na região lá dos alagados, que se chamava criaram uma companhia chamada Alagados Melhoramento, entendeu? E fizeram a grandes custos. Isso é uma das coisas que chama a atenção, é que se a gente ocupa uma área natural com estudos preliminares à ocupação, determina os índices urbanísticos para cada quadra, ou a tipologia de edificações ou de ocupação que você vai fazer em uma determinada local, tipo como Brasília. Brasília, o plano piloto foi feito, era uma área livre, não tinha nada, fizeram um plano piloto e aí foram construindo as quadras. Mas tudo que é construído espontaneamente já não tem plano piloto, já não tem coisa nenhuma. Às vezes tem um arruamento feito pelos loteadores irregulares e não se obrigam a fazer nada além de dividir os lotes e botarem, como é que se diz, meio fio para delimitar as ruas, certo? Mas eles não se incomodam na qualidade de nada, eles vendem a terra, às vezes, muitas vezes, esses loteadores não eram nem os proprietários, por isso não fizeram regulares, entendeu? Porque eles eram os posseiros dos terrenos, compram a posse e fazem na posse um loteamento, ou seja, é tudo irregular, porque o proprietário, vamos dizer, pode ser o governo do estado e o posseiro, que veio às vezes do tempo colônia e tal, foi um fazendeiro que comprou a posse, pagava lá o dêmio, certo? Ao governo, e algumas áreas, como no Manedandê, por serem várzeas ao longo de riachos ou rios, eles não tinham proprietário. A proprietário é o povo brasileiro, entendeu? É um bem de uso comum do povo brasileiro. Então, os governos fizeram vista grossa a esse tipo de ocupação indevida em áreas de uso comum do povo brasileiro, ao redor de córregos, em zonas de pendentes de, como é que se diz, acima de 70 graus, e que, portanto, são arriscados a escorregamento de encostas. E o povo foi ocupando também tudo isso, pelo Código Florestal era proibido construir em lugares assim. Mas toda aquela região que vocês veem na entrada da cidade pela BR, vocês veem pela BR, é toda uma inclinação assim. E teve um loteador, e eu não lembro agora o nome dele, eu sabia o nome dele, que fez lotes ali adoidado, fez ladeiras e lote, dessas ladeiras. Na Vasco da Gama, outro tanto de gente fez isso, entendeu? E pela cidade toda, esses loteadores irregulares, porque todos não eram proprietários,
quando alguém é proprietário de uma área, ela tem o direito de parcelamento, que é o bem próprio, não é? Então, não é um banho de uso, é um bem venal, ele pode ser vendido, certo? Então, dominical é o termo certo, bem dominical, e o cara tem domínio dele, que é o proprietário, certo? Então, o primeiro problema que nós temos aqui na nossa cidade é que a maior parte da nossa cidade não tinha proprietários, eram bens de uso do povo brasileiro, certo? Ou de irmandades religiosas, várias áreas eram de irmandades religiosas, porque a coroa, quando chegou aqui, pegou a metade da área ali do centro histórico, botou a cidade formal, militar, até o ponto de São Pedro. E do lado da Pelourinho deu a instituição Santa Casa de Misericórdia. Os terrenos da Santa Casa vão até a Soledade. Sabem a parte da Soledade? Não, aquela é toda era da Santa Casa. Nossa, pelo Barbalho. Isso, tudo era da Santa Casa, certo? Aquele fundo ali do São Bento, até o outro lado, lá de Nazaré, era da São Bento Agostiniano, né? Não é beneditino, não? Beneditino. Ali na região dos Barris, aquele terreno todo ali era dos franciscanos, certo? Então a cidade ficou ali. Se você pegar no gráfico demográfico da cidade, vocês vão ver que a cidade cresceu muito pouco de 1808, quando João VI chegou aqui, até 1908, não cresceu nada. Pelo contrário, foi se esvaziando um pouco, porque a capital foi mudada para o Rio de Janeiro, certo? Então, a cidade se conformou nesse pedacinho e se espraiando muito pouco, um pouco na direção da BR, na Estrada da Liberdade, também foi surgindo loteamentos populares, e toda essa região, acredita em Deus. Eu cheguei em Salvador em 1957, a Pituba era vazia, não existia quase nenhuma habitação na rua. Itapuã era área de veraneio, né? Pois é, Itapuã não tinha além da colônia de pescadores, né, que tinha ali, tinha uma vila da aeronáutica, porque durante a guerra, em 1947, construíram o aeroporto de Salvador, e que é um equipamento já na evolução uma escala de evolução chamado cibernético, tudo que visa a comunicação, é chamado estágio cibernético, né? Ou seja, quando se implanta o aeroporto, Salvador começa a ter uma característica já cibernígena, certo? Porque antes tinha a parte agrícola, não tem quase, colígena tinha, porque tinha pescado, tem colônias de pesca, certo? Porque tem um dos escoceses que veio para o Canadá, que se chama Pierre Dancerot, e ele criou uma classificação ecológica dos espaços, que eu adotei, tá? Então, o primeiro nível é silvígeno, o segundo nível é colígeno. O que é colígeno? Quando você coleta coisas na natureza. Silvígeno é intocável na natureza, certo? Então, pesca, coleta de areia,
para construção, né? Coleta de barro, tijolo, origem, tá? Não é indústria. Depois vem o abrígeno, que é Arquitetura vernacular. Arquitetura vernacular. E no caso vem o fabrígeno, que é a parte industrializada, e cibernígeno, ou seja, a cidade começou a se tornar cibernígena na época da Segunda Guerra, certo? Então hoje é uma cosmopolita e metropolitana. A cidade de Salvador teve, portanto, essa mudança de vista, né? Ao longo do século XX. E agora a gente já está no século XXI. E então a gente chega no século XXI e se depara com uma cidade caótica, que foi construída em 30 anos, né? E os administradores não tiveram fôlego para fazer duas obrigações que lhes são competentes. Uma delas é servir de agente no sentido de dotar de infraestrutura, dotar de coleta de esgoto, dotar de rede de água, de escolas, de postos de saúde. E a segunda função do governo, dos gestores, é controlar o desenvolvimento urbano. Então, um prefeito tem que ter essas duas capacidades, né? Só que, infelizmente, nós temos tido péssimos gestores que não conseguem implementar os planos que foram sendo desenvolvidos e pagos por anos e anos e anos, desde que começou esse processo desordenado. Entendeu? Salvador se tornou uma monstrenga, uma cidade monstro, porque tudo que você pode imaginar que não se deve fazer é o que está se fazendo, certo? E tudo que se traz e se obriga à população de baixa renda, na sua maioria negra, né? Porque, veja só, quando teve a liberdade da nossa cidade, coincide mais ou menos com a libertação dos escravos. Mas só que libertar os escravos não dá nem a terra para eles, entendeu? Não deram nem a terra, nem as roças que eles às vezes eram meeiros, não foram dadas. Em raros casos foram dadas. Então, nessas terras que primeiro foram dadas, surgiram os núcleos quilombolas, que se mantêm hoje distribuídos na nossa cidade. Só se você vê que é uma quantidade muito pequena de núcleos quilombolas na nossa cidade, que foi tão trazida, tantos escravos vieram aqui, né, que era um porto de comércio de escravos, e não tem uma organização quilombola muito definida dentro da cidade, certo? Você em algumas áreas da cidade, você pode ser denominada de quilombos urbanos. Eu alimentei um estudante da UNEB de urbanismo que fez uma tese sobre isso, e a gente descobriu alguns locais aqui na Bahia, aqui em Salvador, né, que tinham um perfil de quilombos urbanos, mas sem ter a identificação pelo Instituto Palmares, certo? Ou seja, a gente pode identificar. Daí os próprios negros mais conscientizados hoje, né, depois da abertura das universidades, as cotas, houve um acesso maior dos mestiços e dos negros aos estudos, e hoje existe todo um movimento que se chama, né, de resgate dos direitos, não só dos negros, como dos índios. Agora a dos índios também está, a nível urbano também, se movimentando, fazendo
conhecido. Mas isso então passou a ser chamado de racismo, essa desorganização urbanística da cidade passou a ser chamado de racismo ambiental, por eles, né? Pelos teóricos que emanaram dessas estudiosos negros e quilombolas e indígenas que estão se tornando portadores dessa demanda da sociedade, dessa demanda social. Então, o racismo ambiental, o racismo. Então, isso aí é uma questão muito grave que nós temos. Mas, atualmente, nós, no livro de Yamaha, ele também chama atenção para as zonas que foram deixadas para os drogados. Ele não fala tão gritantemente sobre isso, mas ele fala, tem uma página que eu li sobre isso. E a nossa cidade, ontem eu vi um vídeo muito triste, né? Onde, não sei se é um filme, um documentário, feito recentemente, mostrando que na nossa cidade, não é na nossa cidade não, em várias cidades do Brasil, a injustiça está chegando até um nível de uma deterioração psíquica da população. Aí já não é nem racismo ambiental, é uma deterioração psíquica de uma grande parte da sociedade com a presença, né, a falta de controle, a falta de atenção como é que se diz, dos governantes, né, dos gestores, com essa parcela da população, porque eles querem simplesmente tirar. Explode um lugar, como fizeram lá em São Paulo, fizeram como foi um lugar, em São Paulo, e tiraram os drogados. Do centro de São Paulo. Sim. Tira os drogados daqui. Mas eles não dão nenhuma solução para que essas pessoas fiquem boas. E aí o que é que essa doença é extremamente degenerativa e algumas pessoas já estão na fase degenerada totalmente, não tem mais solução. Mas nem os que têm solução não são conduzidos a uma solução. E o que é que tem acontecido? Essas pessoas elas vão para outros bairros. Aqui, por exemplo, eles estão cada vez mais vindo, por exemplo, Rio Vermelho. Eles vão para outros bairros, não é? Então, isso é uma coisa muito triste da gente ver na nossa cidade, né? Que o extremo que está chegando, essa desatenção com o ser humano na nossa cidade está grande demais. E a questão da violência, que é aliada ao tráfico de drogas, né? E também uma outra violência. Pense, se você não tem emprego para um rapaz jovem, vai dar de vocês. Saiu do segundo grau, não passou no vestibular. Aí não tem o que fazer. Vem um amigo alicia ele para vender drogas. Ele vai preferir vender drogas do que ficar desempregado, independente da mãe, para chamar ele de vagabundo, não é? Se mãe vai fazer alguma coisa na sua vida, entendeu? Porque os pais são tão pobres que não aguentam ficar sustentando um filho de 18 anos, 19, 20 anos, que não quer nem estuda, nem trabalha, certo? Então, essas pessoas acabam, muitos deles, se voltando para o crime, né? Eles estão num beco sem saída. Então, essas áreas que vocês estão estudando são áreas de baixa renda, né? As pessoas de baixa renda. E, infelizmente, nessas áreas, essa questão é uma das principais dificuldades
até mesmo da gente trabalhar o urbanismo delas, certo? Porque as facções dominam essas áreas e os funcionários da prefeitura que vão a essas áreas, eles temem ser, né, confundidos com pessoas de facções inimigas daqueles que estão dominando aquele bairro, e isso é uma grande dificuldade. Imagine se é dificuldade para nós, digamos assim, que são funcionários da prefeitura, que vão e passam ali no bairro e conversam, conhecem as lideranças do bairro, certo? Imagine que é um outro costume que temos aqui na Prefeitura de Salvador, vem do edital para pessoas de outros estados. Aí vem o cara de outro estado fazer pesquisa ali, aí o pessoal mete logo medo, aí tem a facção X e não pode ir, entendeu? Aí você acha que eles vão, eles aí inventam dados para poder dizer que estão fazendo o trabalho. Mas a verdade é que as comunidades, entendeu? Não estão sendo conhecidas e trabalhadas corretamente dentro de metodologias adequadas. Porque depois de 30 anos de desgraceira, digamos assim, de destruição da natureza, estabelecimento de populações em áreas de risco, sejam em costas, sejam baixadas. Estudos técnicos de vários profissionais que fizeram teses, né, Teresa? Como essa professora aí de Alagoas, como foi? Não sei que cidade você falou. Essa universidade Pernambuco, tá? Colegas nossos, Maria Helene Gordolf, essa aí de Pernambuco, claro, em Salvador, lá em Salvador. Eu também, Teresa, Luciana, nós aqui também fizemos vários estudos, certo? Então a gente tem metodologias diversas para aplicar. E as metodologias, elas partem quase todas da metodologia de Amaquiar, que preconiza fazermos plantas, né, com determinadas variáveis e superpô-las. Uma, por exemplo, de estrutura fundiária, a outra, disponibilidade de infraestrutura. Eu fiz lá na Rua Média. A outra, presença de vegetação e de corpos hídricos, que Maquiar considera a mais importante, e lá no EDD é a mais importante, certo? Porque eu vi vocês mostrando aqui na semana passada as análises que vocês fizeram no projeto de lá. Então, mas também tem diversas outras, ensolejamento de encostas, né? Topografia. Então tem várias cargas que a gente faz, a gente vai fazendo o desenho delas, né? Algumas levantando o meio físico natural e outras o meio físico antrópico, né? Com os elementos antrópicos que estão existindo lá, né? Disponibilidade da rede hospitalar, disponibilidade da educação, né? Porque, teoricamente, a população de crianças precisa de estar a uma distância de 1 quilômetro de uma escola. Então, tem que ter uma rede bem distribuída de escolas no território para que as crianças consigam ir a pé, porque não tem cabimento de pagar o nome daqueles carrinhos que vocês andavam, transporte escolar em bairros populares. Porque em bairros de classe média,
a gente se vira nos 30 para botar os filhos para estudar, pagar transporte escolar, ou a gente mesmo leva, né? Mas nos bairros de baixa renda, certo? Tem que ter uma creche, tem que ter uma escola infantil, tem que ter uma escola primária perto da casa da mãe, para que a mãe passe, deixe a criança na escola, vá para o ponto de ônibus e aí pega o transporte para ir trabalhar. Não é assim que tem que acontecer? Então, essas coisas, tudo tem que ser mapeado. E você vai, então, a partir desses vários mapeamentos que você vai fazendo, você vai fazendo suas análises. Quando o espaço é simplesmente natural, você vai ver quais são os espaços favoráveis a isso, ou quais são os espaços desfavoráveis, que não devem ser ocupados de tipo de ocupação nenhum, e aqueles que podem ser ocupados em função de custos econômicos, maiores ou menores, certo? Por exemplo, você vai estudar uma área, você está querendo estabelecer onde vai ser um povo. Então é claro que você vai ter que procurar não só as ruas, as ruas topográficas do terreno, mas as ruas batimétricas do corpo hídrico que está perto, certo? Por exemplo, a Baía de Todos os Santos, né? Por quê? Porque os navios têm um calado de 10 metros, de 12 metros, de 15 metros, e eles precisam de profundidade na beira do cais, certo? Então não pode, os cais têm que ter 30 metros, 40 metros, 20 metros de junto para poder as embarcações encostarem, né? Aí na área do comércio, eu acho que o cara é de 30 metros. Por isso que consegue vir e encostar um navio de 12 andares, 15 andares. Porque para baixo tem que ter quase a mesma coisa, quase o mesmo peso que tem para cima, entendeu? Para poder o navio não virar, certo? Porque quando ele está no oceano, ele vai submetido à ventilação, a Teresa falou aí, ó, os alisos e os ventos, né, das tempestades, eles vão ter velocidades muito altas, e se um troço não estiver bem estável, ele vai virar, como o Titanic, né? Então, eu acho que isso aqui pode ter uma pedra, né? Mas, às vezes tem rochas também, né? Então, aqui na Baía de Todos os Santos, a gente, na entrada, ela tem várias boias, porque justamente tem um canal bem fundo, e das razões da gente ter medo de fazer uma ponte é mexer na estrutura submarina da Baía de Todos os Santos, que está estável há 500 anos, digamos, e quando você mexe, seja para perfurar poços do petróleo, seja para fazer fundações de uma ponte, toda a areia vai ficar solta, o material vai ficar em suspensão e ele vai se depositar em algum lugar. Vai acontecer uma coisa que se chama fenômeno de transporte, né? Que os engenheiros chamam de fenômeno de transporte, e as correntes marítimas vão assorear, vamos dizer, o porto de Salvador, vão assorear o porto de Aratu. Nós temos 2 ou 3 portos, né? Acho que são 3 portos. Tem 4 portos dentro da Baía de Todos os Santos. Então, isso aqui é temerário, porque pode vir assorear os portos e não poder mais encostar um navio de turismo, que no caso, nós não temos indústrias de transformação muito grandes aqui em Salvador, né? Acho que quando Maria Freire estudou a cidade, nós tínhamos pouco mais de... As indústrias todas que nós tínhamos aqui eram de padaria. Quando eu estudei, a maioria das indústrias eram padaria, que você achava nos diversos bairros. Em todos os bairros tinha padaria, então era indústria, fosse classificado como indústria, né? Mas aqui também, quando eu estudei, tinha indústria ligada ao fumo, porque como Capu tinha bastante plantação de fumo, tinha a Souza Cruz, a Suandi, entendeu? Tinha indústrias de chocolate, a Chácara não, tinha a Atlântica.
petróleo ainda estava começando, em 57. Não existia Mataripe ainda. E foi inaugurado depois. Acho que foi em 58 que Mataripe foi inaugurado, né? 52 ou 59. Foi. Acho que foi a primeira. Foi a primeira. Mas eu fui a Mataripe a primeira vez foi em 62. 62. Entendeu? Então não existia nem indústria do petróleo aqui. Então, mas existe uma coisa que sempre foi interessante para nós, porque trazia renda, né? A cultura, que era muito diferentona, até mesmo da cultura brasileira do Rio de Janeiro, devido justamente à influência da negritude na nossa população, né? Então, tinha toda uma dificuldade muito grande de ser aceita, inclusive a perseguição religiosa foi muito forte, até muito recente. Acho que foi em 1948 que conseguiram não criminalizar a prática do candomblé, se não me engano, não tem certeza data. Mas tinha, portanto, um turismo religioso forte aqui, que vinham visitar o Bonfim, vinham visitar as 365 igrejas que a Missão na Bahia tem, entendeu? E também aqui a gente tem igrejas que eram consideradas como de muita milagres, que talvez vocês não saibam, mas, por exemplo, a Santa Luzia ali do Comércio, né, é uma fontezinha de água que era considerada miraculosa, tinha o Bonfim, e o povo era muito religioso, muito sincrético, predominantemente sincrético com o candomblé, com essa cultura afro, e a cultura afro era, né? Mas tinha aqui São Roque, São Lázaro, né? Então aqui a gente tinha grandes lugares de romaria aqui na cidade. E tínhamos a festa cívica do 2 de julho, isso do século XX, estou falando da década de 50, quando eu vim morar aqui, entendeu? E tinham cortejos de 2 de julho que acabaram por dar origem aos cortejos de carnaval, né? Porque o carnaval era, no início do século, era festejado como uma festa chamada Entrudo, entendeu? Uma senhora que morou comigo na minha casa, parenta da minha família, que chamava de tia Mariquinha, ela dizia que o Entrudo era uma beleza, porque todo mundo saía com uma lata de talco na mão, era bastante perfumado, então jogavam nos outros o talco e jogavam no cabelo, para fazer o cabelo parecer de velho, entendeu? E era aquela folia. Bloquinhos de carnaval que tem no Pelourinho, foi exatamente assim que começou o carnaval. Mas também nós tínhamos desfile de escolas de samba, como tem no Rio de Janeiro. Nós temos 3 escolas de samba aqui, Rosa do Agro, ficava lá na Cidade Baixa, Fantoches, e tínhamos também o branco, como é que chama? 2 de julho, Cruz Vermelha, e a Fantoche, da Euterpe, e essa outra. Eu entendo também a fantoche no Lago das Judas. No Lago das Judas, E também tinha gente, sabe? Que vinha da Liberdade, começou a vir, e da Baixa do Sapateiro, começou a vir 2 blocos já né? Isso já na década de 60, começaram a vir os blocos de marinheiros,
e os blocos de índio, né? A parte do Tororó, foi o que ficou até mais recentemente, não sei se ainda existe, mas aí foram surgindo os blocos afro também, mas tinha blocos de pessoal que trabalhava no porto, pessoal estivadores, que chamava Barranquinha Zero Hora. Então o carnaval ele foi se conformando, né? E como um fato divertido na cidade, uma festa. E vem então a atração turística se descortinando como uma das formas de geração de renda para a população, certo? Então, é nessa década de 60, 70 que cresce os pontos de acarajé. Oficialmente o governo botou um ponto em Amaralina, mas tinha na elevador Lacerda, na Praça da Sé tinha muitas baianas, Pelourinho não tinha nada, porque o Pelourinho era lugar de moradia de gente pobre, era um bairro pobre nessa época. Só foi na década de 80 que eles começaram a receber os investimentos do governo do Cabo Magalhães e se tornou o Pelourinho que vocês conhecem hoje. Porque na minha infância e adolescência a gente fugia do Pelourinho, mas eu ia lá porque tinha algumas coisas de artesanato e a gente só encontrava lá. Por exemplo, se você quisesse fazer alguma coisa, uma luminária, você encontrava lá artífices naquela área que eram capazes de reproduzir seu desenho que você fazia aqui na Escola de Arquitetura ou na Escola de Belas Artes, como estudando design, certo? E lá vocês encontravam, por influência do Liceu de Artes e Ofícios, que ficava ali na Praça da Sé, no quarteirão de trás, na Rua do Saldanha, certo? Na época que eu estudava, o liceu funcionava, ali era uma escola, que tinha até a quinta série, e os meninos também estudavam para ser artistas, certo? Eles se formavam. Aí essa população toda morava no Pelourinho. E era, portanto, ali no Pelourinho que a gente encontrava artistas capazes. E também na ladeira da montanha, por exemplo, na ladeira da montanha, você tinha serralheiros muito bons. As esquadrilhas da minha casa, eu fiz agora no ano 2000, mais ou menos, e ainda encomendei ali na ladeira da montanha. Não, da montanha não, da Conceição da Praia. Certo? Agora o que? Fecharam, a gente não passa mais por lá. Resultado, os artistas perderam a clientela. Se a gente não tem como passar, como é que vai poder encomendar coisas a eles? Então, aqui nós tínhamos muitos bons artistas na cidade, nós tínhamos um excelente artesanato também, tínhamos um instituto que desenvolvia até a década de 90, mais ou menos, no ano 2000, estava no Instituto Mauá, que agora acho que fechou. E então a cidade tinha, portanto, essa forma de atrair a população de turistas, né? E com isso ganhar dinheiro. Atualmente, essas coisas foram sendo deixadas de lado e as fontes de renda, que é o mais importante de se pensar quando se faz um planejamento de qualquer natureza. Esse povo todo que está lá no comando, tá? Vai trabalhar onde? Certo? Gente, eu acho que é um absurdo não se saber onde é que trabalha aquele povo de lá. Ele vai trabalhar dentro do bairro, vai trabalhar fora do bairro. Isso é importante, gente, porque a mobilidade, se a pessoa vai trabalhar dentro do bairro, a mobilidade local tem uma cara. Se vai trabalhar fora do bairro, a mobilidade vai ter outra cara, né? Você vai precisar de fazer ligações intraurbanas, mas
intrabairros, certo? E recentemente foram cortadas todas, essa gestão atual, por todas as linhas de trabalho, certo? Então o cara, por exemplo, para sair do Mandé para trabalhar na Barra, ele tem que pegar 2, 3 transportes pela cidade. Isso é um absurdo. Quando ele tinha antigamente alguma coisa que passava aqui, no máximo uma troca de transporte. Entendeu? Então isso é um outro aspecto interessante. Se pesquisar, vocês quando forem fazer a pesquisa, se forem fazer pesquisa de campo, tem que saber onde as pessoas. Eu costumo sempre, quando trabalho com populações de baixa renda, fazer pesquisas. Eu acho que é quase impossível você fazer propostas urbanísticas só baseadas nos aspectos físicos e não nos fatores sociológicos, nos aspectos econômicos. E se você não fez nenhuma pesquisa com a população do bairro, eu acho que, não sei se fizeram essa pesquisa, faz em relação à capital como um todo, sabe? Eu vi vocês apresentando as estatísticas em relação à cidade como um todo. Dentro do bairro, esse povo que mora aqui, ele trabalha onde? Ele estuda onde? Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa imperdoável. Você não. E se você não trabalhar isso com a população, você nunca vai saber. Entendeu? Você nunca vai saber. Nem a população ou pelo censo. Não, a gente, se for lá, não sei. Se for pesquisa de campo, você vai pelo censo. Entendeu? Isso é importante. A pesquisa de campo. É por isso que eu falo que a assistência técnica é super importante. A gente tentar lutar para se instaurar assessoria técnica e essa assessoria técnica ser um trabalho corpo a corpo com a população. Tá? Trabalhar com a população, não para a população. E na medida que você pegar os dados do IBGE, que são de interesse genérico, você vai trabalhar com o quê? Você não vai ter representatividade daquelas pessoas. As viagens que elas fazem por dia. Então eu acho que se você conversar com meia dúzia de pessoas do bairro, você vai ver a insatisfação delas em relação ao projeto que foi proposto pelo governo. Por quê? Porque justamente não escutar a população. Tá? É muito comum isso. Entendeu? Porque eles têm um senso lógico. Porque se eles vivem ali, eles sabem de onde é que vem o vento, eles sabem tudo. Entendeu? Porque a gente pode dizer o vento vem do sudeste, mas vamos dizer que tem um conjunto de prédios aqui que desvia o vento do sudeste, ele passa a ser sul. Então vai chegar lá naquela localidade, vai em direção sul, que vai ser defletido pelo conjunto de prédios que estão ali. Então, não vale a gente ficar somente na parte teórica sem parar o campo. Eu sou muito pela pesquisa clínica, acho muito importantíssimo isso, e eu defendo a assistência técnica co-participada com a população. Eu fiz parte como é que chama? Da ATIS, né? A RAL mais eu fiz parte até 2 anos atrás. Trabalhei nas 2 primeiras edições e depois nas terceira e a quarta trabalhei mais. Porque veio a pandemia e devido à minha faixa etária eu não achei conveniente eu trabalhar aí. Bom, essas coisas eram as coisas que eu tinha para falar com vocês. Além disso, eu poderia mostrar as metodologias que eu trabalho. Só que eu trabalho sempre especificamente, eu crio a partir do modelo, né, de clima urbano que eu trabalho, a modelo sociológico do nível de antropicização do espaço.
que fazer a partir dessa visão mais generalista que você tem das metodologias, que a gente vai desenvolvendo e acumulando aos poucos. Não pense que vocês vão aprender isso de uma vez, porque não aprendem, a gente vai acumulando e depois, com a sensibilidade que a gente vai tendo nas visitas de campo, a gente vai escolhendo quais são as variáveis que dá para você levantar. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu pensei em trabalhar a violência a partir dos registros das delegacias locais, certo? Aí eu fui lá e cheguei à conclusão que tudo estava subnotificado, porque muitas pessoas são assaltadas e não vão ainda, já estão tão acostumadas a ser assaltadas que não vão lá, né? Aí o que eu fiz? Perguntei a cada um dos entrevistados da minha tese de doutorado se eles já tinham sido assaltados e onde foi. Então, a maioria tinha sido assaltada uma vez, alguns poucos mais, 2 e alguns até 3 ou mais. Mas a maioria das pessoas tinham sido apenas uma vez assaltadas. Parece que eu entrevistei. Hoje em dia é bem provável que seja mais, né? Que seja de 2 a 3 vezes foram assaltadas. Mas, a partir disso, eu criei como é que se diz? Uma representação com aquela mesma forma da temperatura que Teresa, da temperatura efetiva corrigida no gráfico de coisa. Eu fiz uma nuvem de pontos, certo? No território. E aí é bem interessante, porque você vai vendo quais são as áreas que são mais vulneráveis a receberem serem assaltos no bairro, na cidade, certo? Então, vocês podem, por exemplo, já foi assaltado, quantas vezes, e aqui no bairro foi assaltado alguma vez, então as pessoas vão responder e a base disso vai dizer na rua X, né? Vocês podem fazer, ver onde é a área mais perigosa do bairro, né? Vamos dizer, vai pelaquela subidinha ali, é certo que você vai assaltar, então você não vai. Mesmo que você é vítima, vai dizer 3 pessoas aqui, são 2, 4, 6. 3 já foram assaltados naquela subidinha ali. Então a gente já sabe que aquela subidinha ali é perigosa, certo? Então o que é que tem que fazer? Tem que botar uma coisa, né? Uma câmera de segurança, tem que botar alguma coisa, né? Como uma viatura parada ali naquele local, para que garanta a segurança pública, tá? Então, eu acho que melhorar a iluminação, para a gente não dar bobeira de passada. Então, essas coisas você só sabe entrevistando a população. Então, vocês vão trabalhar, eu não sei se está previsto vocês fazerem entrevista, a visita está, né? A visita está. Mas a entrevista será no campo quarta-feira. É interessante até que eles já conversem assim, pelo menos uma entrevista exploratória. Entendeu? Pelo menos assim, foi exploratória. Foi isso que eu falei, quando eu tô com uma pessoa. Não dá para ser científica uma entrevista assim exploratória. Você não pode considerar como um dado, mas é um indicativo. Entendeu? Então isso é importante, a abordagem das pessoas. Mas eu não sei como é que vocês vão. Não dá tempo para fazer. Não, essa questão da segurança. A gente vai com uma pessoa que está lá. É importante. Foi seu aluno, né? Do amigo do Daniel. Nossa. Não sei quem é. Zé Meira. Então, Aldão é Zé Meira. Eu não. Zé Meira que foi meu aluno. Meu aluno,
inclusive, Tereza, que tem que fazer seguro contra os alunos. Vocês já fizeram isso? Notificaram para. Não, isso está. A gente vai com ônibus na universidade. Isso já está coberto pela universidade. Certo. Porque quando eu saía com meus alunos para trabalhar a TIS, eu sempre saía com avisar para coisa para. Que não é questão da gente querer, não é obrigatório mesmo fazer seguro. Entendeu? Porque a cidade, a violência é muito grande e a gente sai sempre fazendo o seguinte, a gente contacta, e é a forma melhor, mais assertiva, com a comunidade local, só vai com a comunidade local. Certo? Porque elas aí vão saber o que você. Mas a prefeitura está lá no bairro. E a prefeitura vai. Não. Não sei se a prefeitura vai, mas eu sei que a prefeitura está lá no bairro. Porque eles estão ainda no processo de implementação das etapas. Então, a essa sim, clareza da. Esse bairro não está tão. Mas possivelmente ele não está tão. Quer dizer, exacerbação da violência. Porque está muito badalado, né? A prefeitura trabalhando, não sei o que, Acho que a prefeitura estava bem. Tá certo. Que horas são, meninos, aí? 12. Pronto. Muita gente, eu nem perguntei para vocês se tinham perguntido. Ninguém perguntou nada a minha, até agora minha música. Parece que eles. Só foi antes que algumas perguntas. E aí? Hein? Falei tudo claro. É isso mesmo, porque eu tenho uma experiência muito grande de vivência, né? Uma vivência muito grande. Trabalho nessa cidade há 60 e tantos anos. A primeira vez que eu fui a Campo foi num desses bairros de periferia chamado Sussunda. E eu tinha 20 anos e foi em 1963. E eu sempre trabalhei diretamente com o povão. Eu não me conformo de trabalhar no gabinete sem ir lá no povão para saber as demandas reais. Certo? Então, são anos e anos de contato direto com o povão. E agora estou em contato com a classe média também. Vocês vão me perguntar por que é diferente. Porque a classe média ela não vai lá. Vai, mas vai pouco. A classe média ela prefere se comunicar pelos atos. E agora eu estou pelo menos uns 12 grupos do Zap. Que o pessoal fica me chamando para eu ajudar nas demandas locais. Tem SOS Furacão, SOS Carijós, tem SOS Áreas Verdes, tem. Mano, daqui. Hein? Do Vale Encantado. Do Vale Encantado. Abaeté. Tem o Morro da. Tem Estela Mares. Olha como tá. Estela Mares, Morro de Miranga, Avenida de Contorno. Porque eu já trabalhei em todos os bairros, todos. Mata Escura, é tanta coisa que eu já não tomo mais pé da quantidade diferente de grupos. Então eles me botam lá e também tem os bairros não, as cidades do interior, várias cidades do interior. Agora nós estamos estendendo o braço para Santo Antônio de Jesus. Porque minha colega que trabalhava comigo lá em Juazeiro, ela se mudou para o campus da UNEP de
trabalhei em Santo Antônio de Jesus em 1962, meu Deus, muitos anos. Então, eu não conheço mais Santo Antônio de Jesus, né? Já fui lá algumas vezes depois, mas não conheço. Mas eu sei que, como toda a cidade, deve ter construído. Todas as cidades baianas cresceram assim, no final do século XX, elas todas têm português. Entendeu? Então, meu trabalho é mais voltado para as áreas deles, né? Então, esse trabalho que eu faço com essa colega chama-se Conviver. Ah, Juazeiro. Hein? Juazeiro. É, de Juazeiro, sim. Agora é o seguinte, eu vou explicar por que eu entrei nisso. Foi porque tem uma verba especial para estudar o semiárido dentro da FAPES, que é a Fundação para a Pesquisa do Estado da Bahia. E acontece que eu tinha feito o conjunto habitacional de Juazeiro em 1970, certo? São 2 bairros de Juazeiro que eu fiz, etapa 1 e etapa 2. Então, lá chama Castelo Branco, bairro Castelo Branco. Quando eu cheguei lá, agora, no ano 2009, não tinha uma praça pintada. Eu deixei 8 praças, 9 praças para serem plantadas, só tinha 2 praças plantadas. As outras todas estavam do jeito que eu deixei. Quando eu recebi uma junta habitacional, eu digo, não é possível uma coisa dessa. Aí minha colega de lá falou, mas é porque aqui a gente seca, não sei o quê. Não, mas se a gente trabalhar com, como é que se diz, com planta do semiárido, a gente consegue fazer o plantio e o sombreamento da área. Porque é um forno, menina, é um forno. Quando chega no verão, ninguém consegue nem andar de um lado para o outro da praça. Se não tiver um chapéu ou um guarda-chuva, guarda-sol, entendeu? Aí lutei 10 anos, dei curso para tudo quanto foi gente, pessoal da secretaria, de coisa, mas pouco mudou, porque não houve um interesse efetivo do prefeito de fazer o trabalho nas casas, entendeu? Pouco mudou. Tinha uma estação também que desativado lá, que a gente ia fazer um parque. Em 10 anos trabalhando lá, não foi lugar. Saiu um pouquinho. No campus, por exemplo, houve um efeitozinho, né? Mas nas escolas, porque eu trabalhei nas escolas como trampolins ecológicos, entendeu? Na conectividade. E a conectividade é assim, vou falar só sistematicamente para vocês. As áreas que são nativas são chamadas coreáreas. Então vamos dizer que sobrou aqui um pedaço, da Mata Atlântica, aqui um pedaço do mangue, aqui um pedaço. Ora quer dizer em inglês, quer dizer núcleo central. Coreárias são chamadas, certo? Stepstones são as praças, por exemplo, que existem, as escolas vegetadas, os condomínios. Como se você saltasse de E os corredores ecológicos são as ruas arborizadas, as faixas que se deixou plantadas entre os diversos ecossistemas, para que os animais possam circular. Dentro da cidade, você tem uma parte da paisagismo artificializado, que estaria no estágio agrígeno, como se fosse agricultura decorativa, né? Entendeu? Porém, a recomendação é que se mantenha a vegetação nativa, principalmente em áreas rigorosas. Por exemplo, nas
lagoas, tem que ficar a vegetação, né, de restinga, porque se você botar a Mata Atlântica lá, não nasce, não pega. Nossa cidade aqui tem 3 ecossistemas, tem mangue, em várias áreas, até no Passavaca, ali na orla, tem no rio, no riacho, que chama Passavaca, tem mangue. Não pode destruir o mangue, porque se destruir o mangue vai destruir aquele ecossistema e você não vai conseguir plantar uma agrígeno de árvores decorativas, porque o ecossistema não permite, porque é arenoso demais, porque não sustenta, não tem água próximo, por qualquer razão, porque o vento não deixa, porque tem áreas que você não consegue plantar, de jeito nenhum, elas têm uma dificuldade. Então, tem que começar com as vegetações pioneiras daquele ecossistema e repovoar a partir das pioneiras, depois pelas herbáceas, para depois você plantar alguma erva arbustiva aqui e ali e repovoar de vegetação como é que se diz? O sítio, entendeu? Então, infelizmente aqui a insensatez é muito grande. Metem um trator, derrubam logo um bocado de árvore e depois, como não conseguem plantar, botam uma mudinha de um palmo, ela vai morrer, certo? Aí volta um coqueiro transplantado, ele vai morrer, porque ele não é daquele ecossistema, certo? Se é na beira do rio, o coqueiro não é apropriado para a beira do rio. Para a beira do rio é a vegetação, como é que se chama? Ciliar. Tem espécies apropriadas para aquilo ali, certo? Então não pode ser um coqueiro que você vai plantar na beira do rio, certo? Porque a enxurrada no dia que vier vai derrubar o coqueiro, entendeu? Então a gente tem que ter bom senso e conhecimento. A população que mora ali, ela tem o senso comum, né? Que ela tem a tradição, que ela aprendeu com a avó, com a bisavó, com a tia, por observação também, né? E nós temos o conhecimento que aprendemos na escola, nos livros, né? Nos vídeos, tudo mais que a gente assiste e usa para nós ir desenvolvendo a nossa capacidade de intervenção no ambiente. É isso. Muito obrigada por terem me escutado. Na formação de vocês. Ou seja, é muito aspecto a considerar, muita coisa a fazer, e um dos maiores problemas que a gente tem seria a questão dos dados, certo? Porque a gente não tem esses dados. Você quer, por exemplo, se você quiser trabalhar com população específica de lá, você tem que pegar no IBGE o setor censitário que cobre aquela região. E aí, Mas tem muita coisa que a gente não pergunta no censo, né? Pergunta mais os valores socioeconômicos, né? teve a pesquisa do IBGE que perguntou sobre quantas árvores tem na sua rua. Mas foi para amostragem. Mas também não é só quantas árvores. É saber assim, você se sente debaixo da árvore. Entendeu? Isso aí é para Os costumes, os usos e costumes são importantes, entendeu? Se você não perguntar, mas se você vai, você observa, se chama observação participante, você também é um método também de pesquisa. Tá? Você vai, fica só observando as pessoas, como é que elas se comportam. Onde eles estão sentados. Mapas, entendeu? Onde é que as pessoas sentam para conversar? Tipo aquela foto do poste, que a gente viu isso lá, eu te lembro que exatamente, foi ali na frente da associação comercial, aí o poste ali, gente, era 12h30, e aí todo mundo,
gente vê, foi todo mundo para lá. Pode. Pois é, uma vez eu fotografei com o pessoal da obra Visitação embaixo da sombra do autor, lá em Feira de Santana, na rótula, quando eu passei, eu vi todos deitados embaixo da rótula do autor, da sombra do autor. Aí eu cheguei, parei o carro, voltei e tirei uma foto. Eu disse, para mostrar como sombras são essenciais. Professor Lutz, como a gente fez? Já no sul, o dom de banho de sol é essencial. Lá em Gramado, né? Vamos tomar um banho de sol. Não no verão. Não, no inverno é, no inverno. A gente fez a pesquisa aqui. Vamos lagartear, eles chamam lagartear. A gente fez a pesquisa aqui na Praça Piedade e também na praça, que era a Praça Caída lá embaixo. E a gente observava também as pessoas. Mas o professor Lutz fez isso na Alemanha. Saia medindo e vendo, registrando as pessoas, estavam todas em paz. Mas mesmo lá no verão, as pessoas também vão para o sol. E também como estavam vestidas, né? É importante lá. A gente fez. Porque tem a unidade de vestimento, né? Que ela falou. Né? A gente Como é que fazia as pessoas isso. estavam vestidas? A gente pegou a tabela do corpo, eram 3 questionários. Primeiro, para ver se aquela pessoa tinha faixa etária, se não estava doente, se não tinha comido feijoada, se não tinha bebido meia de cachaça, se trabalhava 8 horas no ar-condicionado, se morava em Salvador há mais de um ano, né? Tudo isso se não estava grávida, sabe? Tudo isso as pessoas tinham que descartar, a gente tinha que tentar pegar, né? Mas o meio, porque então tinha que, aí tinha esse questionário. O outro era sobre a percepção, enquanto a gente media com a estação, aquela estação que a gente media. E a outra pessoa anotava a roupa já para fazer o cálculo do corpo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Gente, será que vai ser isso aqui? E a aluna de Ariana vieram ou saberão ser? Então foi Ellen e Leandra. Eu não estou na matrícula, estou naquela Quem é situação. Leandra, meu Deus do céu? Ela é Tá como aqui agora. agora. Tá. Eu tinha 3 desde oh, Foi mesmo? foi com uma nome de menino diferente. Eu sei que é. A turma da Thaís é maior. Não sei. Muito tchau, tchau. Tchau, engraçado esse semestre ele ficou pra gente. Porque por causa da mudança do cigarro. E aí, essas